A história começa com um menino cujo nome nunca é mencionado, mas que adora todos os tipos de sabores. O que ele realmente ama é saborear as coisas, mesmo aquelas que a maioria das pessoas odeia. Ele gosta de todos os sabores, exceto um: leite materno. Esse ele simplesmente não tolera. Sempre que sua mãe discutia com seu pai, ela sempre dizia a mesma coisa: "Vou para uma ilha onde nem você nem seu pai jamais me encontrarão." O pai dele é taxista e trabalha o dia todo. Na verdade, ele mal se lembra do rosto do pai, pois quase nunca o vê. Enquanto crescia, o menino se esforçava ao máximo para que a mãe ficasse com ele. Era um bom garoto, tirava boas notas, comportava-se educadamente e fazia de tudo para não causar problemas. Mesmo assim, sua mãe o alertava com frequência: "Se você quiser continuar morando comigo, terá que me obedecer à risca." E então, um dia, ela simplesmente foi embora. Deixou um bilhete que dizia: "Não me procure, apenas viva uma boa vida com seu pai." E assim, mesmo sendo uma criança obediente, ele foi abandonado. Chora pela mãe e acorda do pesadelo. O protagonista não quer passar por aquilo de novo, então decide esquecer. Ao sair, uma garota passa e pergunta: "Você tem um desejo de morte ou algo assim?" Ela diz isso enquanto o observa comer leite em pó. Ela brinca: "Meu Deus, quase te denunciei ao Serviço de Proteção Animal. Seu porco, qual é o seu problema? Por que você está tão chateado? Sonhar com sua mãe de novo?" Somos informados de que desde que sua mãe o abandonou, possivelmente por falta de afeto, ele começou a consumir leite em pó todos os dias, e isso se tornou um hábito. A garota que simplesmente invadiu sua casa como se não fosse nada é sua amiga de infância, Quan Xian. Ela o apressa para que não se atrase, mas ele continua comendo leite em pó enquanto reclama. O nome do protagonista é Xin Suo. Descobrimos que ele e Xian cursaram um ensino fundamental, o ensino médio e agora a universidade juntos. Os dois estudam culinária, são inseparáveis há muito tempo. A caminho da aula, Suo pergunta: "Por que você me segue para todo lugar? A única coisa é você se juntar ao exército comigo." "Quem está te seguindo, seu gordinho idiota?" Xian retruca, ofendida. "Gordinho?" Eu sou gordo, mas gordos também têm sentimentos." Xian agarra um pedaço da barriga dele, o que o deixa furioso o suficiente para dar um leve soco no ombro dela. Mesmo assim, ela diz a ele seriamente que ele deveria se cuidar. Se continuar assim, pode ficar doente. Ele promete mudar assim que se alistar no exército. Nesse momento, uma linda garota o chama pelo nome: Kan Yesu. Suo se anima ao vê-la. Ela está bebendo algo que ele lhe deu, então ele agradece rapidamente. Ela sai apressada, dizendo que está atrasada para a aula. Muitos garotos a encaram. Ela é caloura de administração de empresas e já é popular graças às recomendações boca a boca. Suo fica emocionado por ela ter se lembrado do presente dele. Xian o repreende, dizendo: "Você nunca me dá nada." Na aula de culinária, a professora está fritando legumes, enquanto os ensina a gostar do processo de cozinhar. Seu nome é Nahera, ela tem 40 anos, é uma estrela da culinária e faz parte da liderança da escola. Suo se concentra enquanto dá as dicas finais sobre como preparar o bife perfeito. Ela verifica os pratos de todos até encontrar o de Suo. No momento em que vê, diz que está perfeito, o prato, o aroma. Não é à toa que ele é o craque da culinária. Mas ela percebe algo. Onde está o outro craque? Esse outro craque é Yoon Min-jae. Aliás, o trio principal da história é formado por Xian, Suho e Min-jae. Eles são melhores amigos desde o ensino fundamental. Min-jae vem de uma família rica. Seu pai é um chefe famoso em um programa de culinária. Os três cursaram o ensino fundamental, o ensino médio e agora a universidade. Compartilham os mesmos sonhos e objetivos, o que os torna inseparáveis. Naquela noite, no apartamento de Suho, ele e Xian estão bebendo suco em excesso. "Por que vocês estão tão frustrados e bebendo como loucos?" "Porque Min-jae traiu a confiança de Suho." Xian pergunta por que ele ainda está bravo com Min-jae, sendo que o que aconteceu foi há 2 meses. O que ele fez? Começou a namorar a garota de quem Suho gosta, Yeseo. Um dia, Suho disse aos amigos que gostava de Yeseo e que a achava muito bonita.
Min-jae, ao ouvir isso, se adiantou e começou a namorar com ela. Isso foi o suficiente para deixar Suho furioso, mas não parou por aí. Toda vez que se cruzam, Min-jae lança um olhar presunçoso para ele. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Sieun tenta mudar de assunto. Ei, chega disso. Me diz, sua mãe é o motivo do seu trauma por causa de peitos? Ela era assustadora. Ela literalmente me fez uma lavagem cerebral dizendo que iria para uma ilha só para me assustar. Depois de dizer isso, Suho adormece, e enquanto dorme, lambe os lábios, revivendo o trauma. Ele sussurra entre lágrimas: "Mãe, não vá, sinto tanto a sua falta." Sieun assiste a tudo isso e acaba chorando ao lado dele. E naquele momento, ela o amamenta. É bem aleatório. Depois, Suho se sente um pouco melhor, e Sieun sai de casa, achando que isso está começando a virar um padrão. Toda vez que bebem suco, acabam assim. Na manhã seguinte, estão na aula de culinária. O professor está ensinando-os a fazer caldo. Suho faz o seu melhor, embora esteja claro que está de ressaca. Ao lado dele, Sieun o provoca por estar atrasado. "Você ficou acordado até tarde, não é?" Não foi por isso. Eles brincam, o vínculo deles é forte. Atrás deles, Min-jae observa Bibli em silêncio, cheio de ódio. Ele encara Sieun e pensa: "Garota, eu sempre gostei de você, mas você nunca me dá atenção. Você está sempre focada naquele porco do Suho. Por quê?" No final da aula, o professor prova os pratos de todos para determinar o melhor do dia. Suho e Min-jae terminam empatados em primeiro lugar. Já que o professor não conseguia decidir qual prato era melhor, todos aplaudem os dois. Enquanto Suho sorri de alegria, Min-jae fica decepcionado mais uma vez por ter que dividir o primeiro lugar com Suho. E dói ainda mais ver Suho indo embora com Sieun. Naquela noite, Suho e Sieun voltam para casa juntos. Ela diz: "Ei, ontem à noite você chorou bastante perto da meia-noite." "Sério?" Você estava gritando, mãe, e chorando. Foi lamentável." Suho responde: "Sonhei com a minha mãe." "Mas você também estava no sonho." Isso deixa o Sieun nervosa. "Eu? Como eu apareci?" "Bem, se eu te contar vai soar meio estranho. Só me diga, está tudo bem." Enquanto ele reza para que você não me interprete mal, ele confessa: "No sonho, você estava me amamentando." Sieun, horrorizada, dá um chute nele e grita: "Como ousa me dizer isso? Você é louco?" Suho, irritado, retruca: "Mas você me pediu para te contar. Não posso nem sonhar com isso se for só um sonho." Naquele momento, um carro para atrás deles. É Min-jae, com Yeseo ao lado. É o aniversário dela. Só de vê-la, Suho fica feliz, e Yeseo é realmente deslumbrante. Min-jae pergunta a Sieun: "Ei, quer uma carona para casa?" Então se vira para Suho e diz: "Você engordou bastante, você deveria ir a pé, seria bom para sua saúde." O comentário irrita Suho, mas ele fica quieto, já que Yeseo está aí. Sieun recusa a carona, ela prefere ir a pé com Suho. Eles planejam tomar um suco juntos. Min-jae vai embora, pisando fundo no acelerador. Claramente irritado. Yesu percebe seu humor e imagina que seja por causa de Sieun. Ao chegarem em casa, Min-jae desconta sua frustração em Yesu. Eles leem a Bíblia juntas, mas ele não consegue parar de pensar em como Sieun era com Suho. Vemos um flashback em que Min-jae confessou a Sieun, mas ela o ignorou. Ele agarrou o braço dela e perguntou: "Você não me ouviu? Você acha engraçado brincar com os sentimentos dos outros?" Sieun respondeu: "Por que você jogou essa batata quente em mim?" Min-jae insistiu: "Não quero mais ser só seu amigo." "Amigo? É como ser o rato na ratoeira. Por favor, saia comigo." Sieun o interrompeu e disse que se ele continuasse agindo assim, perderia o melhor amigo. Ela se afastou e, ao sair, Min-jae gritou: "Você diz que é minha amiga, mas está sempre com o Suho. Não negue, você sabe disso. Vocês sempre me deixam de fora e isso me irrita." Sieun respondeu: "O Suho é só um amigo, igual a você, mas, ao contrário de você, ele precisa de mim. Ele não tem mãe, sou apenas uma boa amiga cuidando dele. Se você vai ficar com ciúmes, é melhor pararmos de ser amigos." Isso deixou Min-jae ainda mais irritado. E é por isso que ele está com Yesu agora. Mas Yesu tem seus próprios motivos para continuar próxima de Min-jae. Quando ela foi conhecer a família de Min-jae, o pai dele a recebeu com entusiasmo. Ela é muito fã do programa de culinária dele.
Ele perguntou a ela: "Você se interessa por administração de hotéis?" "Sim, é isso mesmo", ela respondeu. "Então continue nas aulas. Quem sabe, talvez um dia você gerencie um dos meus restaurantes." Isso acendeu uma luz na cabeça de Yesu. Min-jae ficou bravo com o pai por ter dito aquilo, mas Yesu ficou animada. Ela viu a chance de se tornar nora da família e eventualmente administrar seu próprio hotel. É isso que a motiva a continuar com Min-jae. Naquela noite, em um restaurante em Málaga, Sion chega. Uma mulher lhe diz que está atrasada e um homem alegre pergunta como estão as coisas na universidade. Logo se descobre que a mulher é sua mãe e o homem é seu pai. A mãe dela a repreende por ter bebido na noite anterior e por ter chegado atrasada de novo hoje. Disseram-nos que eles administram aquele restaurante há 15 anos. Com dor, Sion explica que chegou atrasada porque estava animando o Surro. Ele estava se sentindo mal. Você também? Por que vocês não se casam logo? Esse comentário deixa Sion enojada. Por que essa cara? Vocês estão juntos desde crianças. Não me diga que não gosta dele. Não, somos só amigos. Poderíamos dormir no mesmo quarto e nada aconteceria. O pai dela diz que se Surro se tornasse parte da família, ele o acolheria como genro. Mas ele acrescenta que deveria perder um pouco de peso. Isso irrita Sion, que insiste que eles são apenas amigos. Os pais dela riem. Nós também éramos apenas amigos. Olhe para nós agora. Em outras palavras, eles a atingiram com o óleo, a armadilha do queijo da amizade. Cansada da conversa, Sion pede licença e vai para o quarto. Enquanto isso, Surro está em casa, tomando leite em pó. Em seu quarto, Sion reflete sobre por que ainda é tão próxima de Surro. Não é só amizade, há um motivo mais profundo. Quando a mãe de Surro foi embora, Sion, ainda pequena, encontrou-a na saída. A mulher a reconheceu e perguntou: "Você é uma das meninas que sempre acompanham meu filho?" Sion disse que sim. "O que há com a mala?" perguntou ela. "Vou viajar, preciso de um pouco de ar fresco. Não estarei por aqui por um tempo, mas você pode vir brincar com Surro mais tarde." Sion concordou. Então, ela viu a mulher sair com a mala, e sabemos o que aconteceu. Surro encontrou a carta e começou a chorar antes de sair correndo. Sua mãe parecia exausta e empurrava todos que cruzavam seu caminho, incluindo Sion. Na carta, ela pedia para não ser procurada, ela não voltaria. A partir de então, com apenas 11 anos, Sion se tornou a única testemunha de seu desaparecimento. Quando ela encontrou Surro depois, ele perguntou se ela tinha visto sua mãe. Ela havia dito que voltaria para casa para pegar algumas coisas. Sion mentiu. "Não, quando cheguei lá, tudo já estava trancado, então fui embora." Desde aquele dia, prometeu a si mesma que seria como a mãe de Surro, mas nunca o abandonaria, e mantém essa promessa até hoje. Enquanto isso, em uma pensão, Min-jae ainda não entende por que Surro e Sion estão sempre juntos. No dia seguinte, na universidade, Surro faz caretas, um hábito de lamber os lábios enquanto dorme, e Sion o corrige. Então Yesu aparece e para conversar com Surro. Assim que ela chega, Surro se ilumina. Mas o clima entre ela e Sion está tenso. Yesu pensa consigo mesma: o que diabo Surro está falando com aquela vagabunda? Mesmo assim, ela pergunta: "Como vai, Sion?" Surro pergunta se ela também está lá para estudar, mas Yesu vai direto ao ponto. "Você gostaria de almoçar comigo? É que Min-jae não veio hoje e eu não quero comer sozinha", acrescenta. Surro responde: "Claro que adoraria, mas já combinei com Sion de conhecer um novo restaurante que acabou de abrir." "Então que tal nós 3 irmos?" Yesu recusa. "Eu não gostaria de interromper o encontro de vocês. Vamos jantar juntos outra hora." O que ela está realmente fazendo é forçar Surro a escolher entre ela e Sion. Sem pensar 2 vezes, Surro diz a Sion que eles podem ir outro dia. "Sem problemas", diz Sion. "Está combinado então", acrescenta Surro, o que faz Sion querer matá-lo. E com todo o gaulês do mundo, Yesu pede desculpas a Sion por roubá-lo dela. "Está tudo bem", responde Sion. Yesu então diz a Surro: "Vamos agora mesmo." Surro se levanta, mas não sem antes tocar no ombro de Sion e dizer: "Isso é só para te mostrar como eu sou sexy." Esse cara é de outro planeta. E lá vão eles, deixando Sion para trás, pensa Yesu enquanto se afastam. "Até amigos de longa data te abandonam na minha frente."
Eles chegam ao restaurante e começam a comer. Suho fala primeiro, perguntando por que Yesu queria lá. Ela responde calmamente: era apenas uma desculpa. Isso deixa confuso. Então, por que estou aqui? Porque você está sempre com a Si-un. Se você nunca saísse do lado dela, eu nunca teria a chance de comer com você. Suho diz: da próxima vez, me diga diretamente. Ela nem percebe o que está acontecendo comigo. Se é assim, então da próxima vez, em vez de comer, deveríamos tomar uma bebida, responde Yesu. Quando seu nariz começa a sangrar, ele acrescenta: parece ótimo para mim. A noite cai. No carro de Min-jae, ele pergunta a ela: você comeu com Suho? Sim, eu fui com ele porque você não estava lá. Eu me senti sozinha. Então foram vocês três? Não. Por algum motivo, sempre sinto a Si-un me encarando quando estou com o Suho. Será que ela tem sentimentos não correspondidos por ele? Pense bem, eles sempre foram muito unidos, mas ele perdeu completamente a calma por minha causa. Há algo diferente no jeito como a Si-un se sente. Ao ouvir isso, o Min-jae fica furioso e manda ela calar a boca, e então eles fazem aquele showzinho de frutas. Mas não é só isso, eles também saem à meia-noite para pregar em público. Quando terminam, Min-jae pergunta: se eu te dissesse para mexer com Suho, você faria isso? Você provavelmente adoraria passar o fim de semana com Suho e Si-un. No dia seguinte, o professor está se despedindo de seus alunos. Suho convida Si-un para o restaurante que eles não puderam visitar no dia anterior. Mas ela se recusa. Ela ainda ouviu que ele a abandonou. Abandonou você? Você não disse que não viria conosco? Está questionando minha lealdade? Irritada, ela o soca. Lealdade? Você me deixou sozinha. Suho se desculpa. Eu estava cego de amor, só isso. Você está louco? Ela é namorada do seu amigo, esqueceu disso? Nesse momento, Min-jae aparece e ouve toda a conversa. Nossa, falando da minha namorada, hein? Em vez de ficar bravo, ele diz: tanto faz, eu também queria falar com você. Meu pai vai assinar um novo programa e a casa de férias dele estará livre neste fim de semana. Quer vir comigo? Como nos velhos tempos. Suho recusa imediatamente. Mas no segundo em que Min-jae menciona que Yesu também estará lá, Suho entra em modo simplório. Min-jae acrescenta: nós quatro nunca saímos juntos, quero fazer um churrasco. Sim fica cético e pergunta: e o que vamos fazer depois? Dormindo. Por outro lado, o protagonista já está animado. Só vou se conseguir fazer o churrasco. Corta para o fim de semana. O protagonista e Si-un chegam à casa de férias de Min-jae. Min-jae os cumprimenta junto com Yesu e os convida para uma boa refeição. Tudo parece normal. Mas naquele dia, a vida do protagonista está prestes a mudar para sempre. Naquela noite, durante o churrasco, ele está grelhando a carne enquanto Yesu arruma a mesa. Observando-a se mexer, Yesu percebe que Si-un tem um corpo incrível. Na cozinha, o protagonista prepara macarrão calmamente enquanto canta. Min-jae se arruma, passa colônia e se lembra de como um dia usou demais e Si-un disse que ele cheirava bem, mas que deveria usar menos. Assim que está pronto, ele sai do banheiro e encontra o protagonista. É macarrão vongole? É, ele responde. Yesu disse que é o seu favorito. Naquele momento, ele percebe que está falando com o namorado de Yesu e pede desculpas por ter sentimentos por ela. Mas, em vez de ficar brava, Min-jae diz que ele deveria confessar, porque antes de começarem a namorar, ele também gostava de Yesu. O protagonista fica chocado, mas Min-jae continua. Você não quer ficar com Yesu? Então vá até ela. Ela está esperando você provar o seu sabor. Todos se sentam para comer. Yesu é a primeira a experimentar a comida, e é tão boa que lhe dá arrepios. Min-jae percebe e dá uma mordida, apenas para sentir como se tivesse entrado em uma dimensão totalmente nova. Enquanto isso, Si-un começa a devorar a comida junto com Yesu. Todos percebem que o protagonista melhorou na culinária. Min-jae fica furioso e começa a pensar em como se livrar dele naquela mesma noite.
Depois de comer, eles se sentam para tomar suco, já embriagados, com o álcool claramente fazendo efeito. Eles começam a conversar sem hesitar. Si-un diz a Suho que anda observando-o com frequência, o que o deixa irritado, pois afirma que jamais a consideraria outra coisa senão uma amiga. Yesu comenta: "Vocês dois estão fofos." "Vocês são ainda mais fofos", responde Suho. Aí a coisa fica séria, quando Min-jae propõe um desafio para ver quem consegue beber mais suco. Suho fica animado, mas Si-un parece insegura. O jogo é baseado na verdade. Se você responder honestamente, não bebe. Se você se recusar a responder, terá que beber e tirar uma peça de roupa. Todos ficam chocados. Si-un diz que ele está claramente bêbado e sem pensar direito, mas ele insiste que nada de ruim vai acontecer. Além disso, eles estão tão exaustos que provavelmente não vão se lembrar de nada no dia seguinte. Por fim, todos concordam em jogar. Antes de começar, Min-jae pergunta se eu sente confortável com seu corpo. Ela responde confiante: "Claro, eu tenho um belo corpo." Então ela se deita ao lado de Suho, o que o irrita. "Se você não se mexer agora, eu vou te bater", diz ele. Para ser justo, Min-jae tira o relógio dele, como se fosse uma roupa, e tira a faixa de Yesu. Mas, como Si-un disse, ninguém está com medo aqui. Ela tira a dela também, declarando que ela é a estrela do show. Então, ele se vira para o protagonista e pergunta se ele quer tirar alguma coisa, o que o deixa ainda mais chateado. Si-un o defende. Ele pode ser gordinho, mas é um porco orgulhoso. Ele retruca: "Bem, isso não ajudou em nada." E assim começa o primeiro round. Min-jae joga a primeira bomba em Si-un. "Por que você é tão apegada a Suho? E não diga que é só porque vocês são amigos. Qual é o verdadeiro motivo?" Suho e Yesu também estão curiosos, mas em vez de responder, Si-un tira uma peça de roupa. Yesu fica chocada e comenta que ela deve se exercitar muito. Min-jae fica irritado. Ele acha que o que Si-un está escondendo deve ser bem profundo, se ela prefere se despir a admitir. "Você gosta tanto de Suho?" ele pergunta, mas se detém. Eu já fiz minha pergunta, não posso insistir mais. Agora é a vez de Si-un perguntar, e ela mira em Yesu. "Você tá namorando o Min-jae só porque o pai dele é astro de TV? Acha que isso vai ajudar na sua carreira?" Min-jae fica aliviada com a pergunta, mas então algo inesperado acontece. Yesu também tira uma peça de roupa em vez de responder. "Não foi tão difícil responder", Min-jae diz a ela. "Acho que ter um pai famoso influenciou um pouco as coisas", ele acrescenta, mas Yesu revida com raiva. "Vou tirar a roupa, não diga bobagens." Suho parece genuinamente preocupado com Yesu, embora o namorado não pareça se importar. Após uma breve discussão, eles decidem fazer uma última pergunta. Agora é a vez de Yesu, e ela olha diretamente para o protagonista. "Se fôssemos à igreja no domingo, com quem você gostaria de ler a Bíblia?" Ela ri. "Vamos lá, rapazes, leiam nas entrelinhas. Com Yesu ou com Si-un?" O clima fica tenso. Ninguém entende realmente o que Yesu quer dizer, muito menos o protagonista, que começa a suar nervosamente. Ele pensa: "Não posso dizer Yesu porque todos vão suspeitar de alguma coisa, mas se eu disser Si-un, soa arrogante." Ele também não quer tirar a roupa porque tem vergonha de Yesu ver seu corpo. Ele olha para Si-un em busca de ajuda, mas ela o chuta. Sem saída, ele tira uma peça de roupa. A reação de todos diz tudo. Seu corpo é o oposto do que é considerado o ideal. Ao vê-lo sem camisa, ela fica ainda mais preocupada. Em termos de massa, ele está exagerado, ela pensa. O protagonista abaixa a cabeça, envergonhado. Yesu se aproxima dele e, tentando confortá-lo, diz que não precisa se sentir mal. Ela diz que ela lembra de algo que ela realmente ama, um ursinho de pelúcia. "Você é fofo", ela diz. Mas Si-un claramente não gosta desse comentário. E assim, o jogo termina. Todos se vestem novamente. Yesu pede ao protagonista para sair para tomar um ar fresco, deixando Si-un e Min-jae dentro de casa. "Cara, sinto que algo horrível está por vir." Eles saem, sentam-se frente a frente e Yesu solta a primeira bomba. "O que você gosta em mim?"
Sem pensar muito, Suho responde: "Você é muito bonita." "Então você só gosta de mim porque eu sou bonita? Eu pensei que você fosse diferente dos outros." "Não, não é só isso." "Então o que é?" "É que você me lembra a minha mãe. Sabe que isso é pior do que dizer que eu sou apenas bonita? Não estou explicando direito. Deixa eu tentar. Quando eu era pequeno, minha mãe abandonou meu pai e eu. Não há um dia que eu não sinto o peso disso." Suho se abre com Yeseo sobre seu trauma e finaliza dizendo: "É por isso que eu gostaria de ver uma mulher como ela todos os dias, e você se parece muito com a minha mãe." Yeseo se emociona. Ela pega a mão dele, se levanta e o abraça. "Ei, Suho, pode contar comigo para qualquer coisa." Então, ela segura o rosto dele com delicadeza e pergunta: "Você é mesmo só amigo da Si-un?" "Acho que o que temos vai além da amizade. Somos como uma família." Enquanto isso, Si-un está dormindo, enquanto Min-jae a observa. Ele se senta ao lado dela com más intenções, mas quando a vê, para e começa a chorar. Ele enxuga os olhos, percebendo que ela continua a mesma mulher feroz de sempre, e decide que vai separá-la de Suho naquela mesma noite. Quanto a Suho, ele está recebendo um pouco de apoio dos fãs. Yeseo diz a ele para ir ao quarto dela às 3 da manhã. Deitado na cama, ele espera. Exatamente às 3 horas, ele se levanta silenciosamente. Logo vê Si-un dormindo profundamente. Ele sobe as escadas na ponta dos pés, exatamente combinado, tentando não fazer barulho. Mas ao se aproximar da porta, se depara com uma cena que nunca esperava. Yeseo está fazendo aquelas brincadeiras com seu melhor amigo, enquanto fala mal de Suho. "Podemos parar de falar do porquinho, por favor?" diz Yeseo. Esse comentário o destrói. Ele nos conta que seu maior trauma foi o bilhete que sua mãe deixou quando os deixou, até agora. Este se torna seu segundo maior trauma. Sem pensar, ele foge como um covarde às 3 da manhã, deixando tudo para trás. Claramente, Yeseo e Min-jae percebem e começam a rir. Parece que demos um choque no porquinho. No entanto, foi perfeito. Tudo correu como planejado, dizia Yeseo, lembrando-o do acordo. Agora ele precisa conseguir um estágio para ela no restaurante do pai. Eles continuam tendo momentos íntimos. Na manhã seguinte, Si-un acorda e percebe que Suho sumiu. Ela liga e manda mensagens para ele, mas não responde. Frustrada, ela murmura que ele foi embora sem ela. Ela sai depois de perceber que todos ainda estão dormindo. Ela caminha sozinha para casa, irritada. Na casa de Suho, ele é consumido pela raiva de Yeseo e de seu melhor amigo, após se lembrar da frase: "Vamos parar de falar sobre o porquinho." Ele perde a cabeça e joga uma lata de leite em pó no chão, jurando vingança. Na faculdade, as pessoas estão procurando por Suho. Eles não aparecem há 3 dias. Eles perguntam a Si-un sobre isso. Claramente preocupada, ela diz que vai vê-lo depois da aula. Isso faz Min-jae sorrir. Tudo está indo conforme o planejado, e é isso que ela faz. Depois da aula, vai até a casa de Suho. Ela bate várias vezes, mas ele nunca atende. Vemos uma cena lá dentro. O lugar está cheio de formigas, bebidas derramadas por toda parte, e Suho deitado lá, ignorando completamente a porta. Um vizinho grita com Yeseo para parar de bater, dizendo que ele ou não quer abrir ou não está em casa. Si-un pede desculpas e vai embora, profundamente preocupada por não poder vê-lo. Suho continua a chorar, resmungando que vai se vingar. Mas mesmo agora, lá no fundo, ele ainda deseja rever Yesu. Si-un se lembra de quando foi visitar aquele casal de merda e perguntou: "Vocês são a razão do desaparecimento de Suho?" Min-jae responde: "Talvez, afinal, enquanto eu estava relaxando com Yesu, deixamos a porta aberta." Na universidade, uma professora muito atraente de 40 e poucos anos, chamada Nahira, entra na sala de aula. Todos ficam loucos por ela. Ela é sedutora e carismática. Antigamente, era um ícone da moda. Além de professora, ela também apresenta um programa de TV muito popular, para o qual convida muitos alunos. Ela tem um carinho especial por Suho, pois ele sempre foi gentil com ela. Ela se aproxima de Si-un para perguntar por que Suho não tem aparecido.
Se ele não aparecer logo, ela terá que escolher outra pessoa para o programa. Min-jae, ouvindo do fundo da sala, mal consegue conter a alegria. Mais tarde, enquanto a professora trabalha em sua sala, alguém bate à porta. É Min-jae. Ele entra e propõe substituir Suho no programa em vez de Si-un. Alguns dias depois, o protagonista já perdeu a noção do tempo. Ele percebe que não verifica o celular há dias. Quando finalmente o faz, a primeira coisa que vê é Min-jae no programa da professora. Todos elogiam sua beleza. Então a professora revela que Min-jae é filho de um famoso chefe. A mídia enlouquece. Além disso, os comentários começam a aparecer como se finalmente os produtores tivessem feito algo inteligente e se livrado do porquinho. 5 segundos assistindo ao novato e meus olhos se enchem de alegria. Milhares de comentários odiosos dilaceram o protagonista, fazendo-o querer escapar da realidade. Até a professora, depois de ler os comentários, acha que as pessoas estão sendo duras demais com Suho. Enquanto isso, Min-jae está embaixo da mesa, massageando os pés e perguntando se ela gostaria de ler a Bíblia. Ela cora. Ele sempre soube que ela era a favorita do protagonista. É por isso que quer tirar tudo dele, inclusive ela. Começam a comer lamen. Enquanto isso, o protagonista está em um trem. As pessoas ao lado dele estão visivelmente desconfortáveis, cochichando porque ele ocupa muito espaço. Ele sente o julgamento delas, que o consideram nojento, um porco. Para piorar a situação, ele se lembra das palavras de Yesu. Ele se levanta, mas nada muda. O peso do julgamento ainda está lá. Ao chegar em casa, encontra Si-un esperando na porta. Isso o surpreende. Ela ficou até tarde só para vê-lo. Mas quando ela se aproxima, ele diz: "Por que você está bloqueando a porta de outra pessoa? Saia da frente, preciso entrar." Isso a ofende. Ela se levanta e se aproxima dele. Nervoso, o protagonista imagina que ela está prestes a lhe dar um soco, talvez um chute ou até mesmo chutar o saco. Ele se prepara para o pior. Mas Si-un apenas o abraça. Seu porquinho idiota, você realmente me deixou preocupada. O protagonista se afasta, desconfortável. Si-un, você realmente me vê como um homem? Si-un pergunta: "Do que você está falando? Por que você perguntaria isso?" Ele responde: "Não entendo por que você está tão obcecada por mim. Por que você ainda está aqui? Uma amiga não pode se preocupar com um amigo desaparecido? Tudo bem então, você amamenta seus amigos?" Essa palavra pega Si-un desprevenida. O protagonista continua: "Aquela noite não foi um sonho. Toda vez que ficamos bêbados, você sempre foi quem bebeu mais." Cortamos para o momento em que Min-jae já dormiu com a professora. Ele sai para tomar um ar, lembrando-se do que aconteceu na noite anterior ao seu namoro com Yeseo. Os 3 amigos estavam cansados e foram direto para a casa do protagonista. Logo adormeceram e queriam descansar um pouco antes de ir embora. Min-jae não se importou. Estava muito ocupado observando Suho fazendo caretas estranhas com os lábios, ainda traumatizado pelo que vira. Min-jae saiu de casa, mas percebeu que havia esquecido o celular e voltou para buscá-lo. Ao retornar, viu o protagonista com Si-un de relance, o que o fez fugir em pânico, tomado por um profundo ressentimento. E o pior de tudo, o protagonista percebeu que Min-jae os tinha visto. Desde então, ele se perguntava por que Min-jae estava agindo daquela forma. No dia seguinte, Min-jae convidou Yeseo para um café. Ela parecia distante. "Estou surpresa que você tenha me convidado para um café", disse ela. Min-jae se assustou. "Entrei em contato com você porque acho que podemos nos ajudar." "É? E como isso vai funcionar?", perguntou Yeseo. "Tenho acompanhado suas redes sociais, vi posts com celebridades e também alguns com meu pai." "É isso mesmo, sou fã do chefe Estrela", admitiu Yeseo. "Além disso, vi um post em que você tirou uma foto do novo restaurante dele e comentou: 'Espero ser gerente do chefe algum dia.'" Isso a deixou envergonhada. "É bom ter objetivos assim", disse Min-jae. "Então, se esse objetivo pudesse se realizar, eu pediria apenas uma coisa em troca. Finja que está namorando comigo por alguns meses." "Por quê?" "Também estou pedindo que você machuque alguém que está perdidamente apaixonado. Então me diga, você estaria disposta a fazer isso?"
De volta à casa do protagonista. Ele está conversando com Si-un enquanto bebem suco. Não estou dizendo que você fez isso todas as vezes, talvez 3 em cada 10 vezes quando eu bebi, ele diz. Ela olha para ele confusa, sem saber o que pensar. Envergonhados e sem jeito, os dois começam a beber suco alucinadamente até esvaziar a garrafa. Naquela noite, ela o abraça e ele a abraça de volta. Eu sei que você fez isso para me ajudar. E agora, posso dizer honestamente que você é melhor do que leite em pó. Isso faz Si-un se levantar e perguntar: você trocaria o leite em pó por mim? E assim, eles destruíram a ilusão de serem apenas amigos. Não eram mais um trio unido pela amizade. Tudo estava prestes a mudar. Depois de ler aquela passagem da Bíblia, no dia seguinte, na aula de culinária, o protagonista é chamado, mas não atende. Ele não apareceu. E desta vez, Si-un também está desaparecida, o que dá início aos rumores de que eles estão matando aula juntos. E isso deixa Min-jae nervoso. Na casa de Suho, ele está cozinhando enquanto Si-un acorda lentamente. Ele acha que tudo vai mudar agora que ela está com ele. E se as coisas não querem mudar, eles só precisam de tempo. Depois de comer, Si-un se despede e vai para casa. Ambos se sentem constrangidos. Antes de ir embora, ela o lembra de sua promessa. Você não pode mais comer leite em pó. Não se preocupe, eu não vou te decepcionar, ele responde confiante. Mais tarde, Si-un lava a roupa. Enquanto isso, o protagonista visita um cibercafé para conferir um anúncio do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele nos conta que havia planejado se alistar para mudar seu corpo, mas pretendia fazê-lo no segundo semestre. Depois de ouvir todos os comentários ásperos sobre sua aparência e sentir que Si-un se sentia desconfortável perto dele, ele decide se alistar mais cedo. Depois disso, foi para a universidade sozinho. Mal falava com Si-un. Min-jae estava visivelmente emocionado. Ela abraçava Si-un, e Min-jae sabia que as coisas não seriam mais as mesmas. A distância crescente entre eles era um sinal. A amizade deles precisava ser salva. Então chegou a noite. Antes de partir, o protagonista conversou com Si-un. Contou a ela que havia se alistado no exército. Em vez de ficar chateada, Si-un disse: você vai se sair bem, eu acredito em você. Apenas cuide de si mesmo. Eu vou ficar saudável, respondeu ele, e com isso Si-un se despediu. Mas antes de partir, Suho disse: em breve vou parar de comer leite em pó. Isso a fez sorrir. Você finalmente fez algo legal, disse ela, e com isso ele foi embora. 1 ano e 6 meses depois, uma multidão de repórteres aguarda ansiosamente a chegada de um herói nacional da Marinha. Um homem uniformizado sai, e os repórteres enlouquecem, tirando fotos até que ele diz: espere, eu não sou o herói da Marinha, sou apenas um cara normal. Os fotógrafos congelam, leram o nome dele, Suho, ficaram confusos. Ele se parece com o herói. Dá pra sentir o cheiro do auge de Suho daqui, alguém diz. 3 meses depois, a primavera finalmente chega e o novo semestre começa. A primeira aula dos calouros é com a professora Nariera, uma celebridade da TV. Gente, eu sou a professora de vocês. Não precisam ser tão formais. Sei que é o primeiro dia, então vamos nos apresentar. Lee Haran. Por favor, suba. Sou Lee Haran, tenho 20 anos, adoro cozinhar e comer e é só isso. A professora verifica a lista e vê Suho reinscrito na universidade. Ela sai para procurá-lo, mas não o vê. Apenas um cara tão sarado que parece surreal. Ela acha que mais alunos deveriam se parecer com ele, não com o antigo Suho. Ela até se pergunta se deveria convidá-lo para a TV. Os alunos continuam se apresentando até chamarem Suho. A professora anuncia que ele não está presente, mas então uma voz a interrompe. Claro que estou aqui, voltei. Ela está atordoada. Não me diga que você é mesmo Shin Suho. Suho se apresenta. Meu nome é Shin Suho. Não sou um aluno novo. Me matriculei no início do ano passado, mas saí para servir no exército. Estou de volta e pronto para dar o meu melhor. Espero que você cuide de mim. Todos olham incrédulos. A professora diz: quase não te reconheci. É isso mesmo. Comecei a me exercitar, ele responde. Lá fora, no campus, as garotas se aglomeram em volta de um cara como se fosse uma celebridade. Esse cara é o Min-jae, se gabando de ter cancelado a assinatura do próprio pai.
Tudo vai bem, até que uma explosão repentina de pura beleza muda o clima. Até o Minjai fica atordoado. De cima, Surro o observa. Faz tempo, ele diz. Minjai percebe quem é. Nossa, você até começou a fazer exercícios. Nossa, você perdeu 1 tonelada. Exatamente, responde Surro, indo embora. Te vejo mais tarde. Ele acrescenta, deixando as meninas babando. Minha boca está salivando, alguém diz. Mas esses olhares são assustadores. Em um café, senta-se em frente ao protagonista. Ela parece distraída. O que houve? Você parece estar apaixonada ou algo assim. Você está linda, ele diz a ela. Ela cora. Você está super bonito. E assim, Surro e Si-un se reencontraram depois de 1 ano e 3 meses. Mas o que aconteceu com Surro durante aquele ano e meio? Nada além de dor. Ele estava desesperado para mudar. Treinou e treinou até se tornar o homem que é agora. Enquanto se transformava, Si-un, Minjai e Essel já estavam no 3º semestre, e a professora Nahira havia se tornado a reitora do departamento de culinária. Durante uma conversa no café, Si-un conta que o visitou várias vezes enquanto ele estava no exército, mas que ele não a deixou vê-lo. Sinto muito por não ter podido vê-la enquanto eu servia, diz ele. Foi uma decisão minha. Eu não queria perder o foco em nada nem em ninguém. Seu babaca, diz ela. Mas ainda assim, você voltou a tomar leite em pó? De jeito nenhum. Se tivesse, não teria este corpo. Além disso, é proibido nas Forças Armadas. Bem, fico feliz em ouvir isso. Enquanto conversam, o telefone do protagonista toca. Ele não reconhece o número, mas atende. Alô? Oi, Patrick. Uma voz feminina atende. É Mari Nuna, alguém muito próximo do protagonista. Quando ele começou a faculdade, Mari era secretária do reitor. Como ele era um prodígio da culinária, eles passavam muito tempo juntos. Ela sempre o chamava de Patrick Estrela. Para ele, ela era como uma irmã mais velha durante aqueles anos. Ela diz, estou morrendo de vontade de fazer xixi nas calças. Ok, então vou ao seu escritório. Não, é melhor vir ao Sigma, um restaurante. A professora Nahira me pediu para organizar a festa de boas-vindas. E como você também é novato, deveria vir. Ok, estarei lá. Então ele diz a Si-un que precisa ir, mas quer falar com ela outro dia e lhe contar muitas coisas. Ela concorda calmamente. Ele se despede com um "te ligo mais tarde". Ao sair, Si-un bate na mesa e sente o coração disparar só de vê-lo. O protagonista, ao vê-la bem, sente-se muito feliz. No restaurante, ele conhece os novos alunos e Mari, que está mostrando fotos antigas de Surro, dizendo que era assim que ele era no ano passado. O protagonista ao lado dela diz, chega, não revele meu passado obscuro. As meninas veem as fotos e dizem, mas mesmo quando você era gordinha, você era fofo. Estou surpreso com o quanto você mudou. Obrigado, ele responde, chega. Lee Haran, por perto, olha para ele como se estivesse avaliada. Ao lado dela, Mari comenta, não acredito que você é meu gordinho favorito. Do que você está falando? Você deve estar tonto? Eu não sou mais gordinho. Bem, desse ângulo você ainda é. Mas sabe, mesmo se fosse de novo, você ainda seria meu adorável gordinho. Então, você me vê como um homem agora? Depende. Olhe para mim e eu te digo. Ele se lembra disso anos atrás. Ela nem olhou para ele, pois estava em seu próprio mundo. Agora, com o novo visual dele, ela parece vê-lo de forma diferente. Mari, sua irmã mais velha, atualmente não tem namorado. E se eu quiser me divertir com você? Ele pergunta. Nunca pensei que você diria isso, mas depois disso preciso ir malhar. Fiquei viciado. E se você malhar na minha casa? Ela responde. Ele pensa. Não importa que meu antigo eu não tivesse tido chances, vou aproveitar isso. Eles pegam um táxi juntos e o motorista diz para eles manterem a discrição. Mari responde protetoramente, Senhor, pare de ser um dedo duro, se continuar espionando eu te dou uma pancada na cabeça. Relaxa, garota, se quiser eu acendo uma luz para você, diz ele, mudando de assunto. Chegando em casa, Mari se prepara para lhe ensinar a Bíblia. Depois de toda a agitação, o protagonista se lembra do dia em que todos descobriram que ele era gordinho, mas agora é diferente. Enquanto isso, Haran, ainda no restaurante, bebe suco e percebe que Surro sumiu.
Ela suspeita que ele tenha ido embora com Mari e decide ignorar, pensando que o lugar perdeu o sentido. O chefe chega com uma sopa e pede que ela experimente. Haran nomeia os ingredientes exatos, surpreendendo o chefe. Por outro lado, o protagonista pede a Mari que lhe ensine tudo o que sabe, pois quer que alguém se apaixone perdidamente por ele. Esse alguém é Yesel. Mari começa, treinando-o intensamente. Em certo momento, Suho se surpreende com a energia dela. Esforce-se, Suho. Você não estava na marinha? Ah, sim, eu estou na marinha. Isso não é nada comparado à dor que eu passei. Eu vou superar isso também. Mas, no final, ele perde. Relaxa, cara. Algumas batalhas são feitas para serem perdidas. Depois disso, eles continuam lendo a Bíblia. O que você fez com meu garoto? Agora, com uma vírgula, o protagonista pergunta a Mari o que aconteceu enquanto ele estava fora, especialmente com Se-un e Min-jae. Mari começa a explicar. Quando ele foi embora, a rivalidade entre Se-un e Min-jae aumentou em 1000%. Todos sabiam que eles eram os melhores, tornaram-se eternos rivais. O protagonista não consegue acreditar. Ele nunca imaginou que Se-un fosse tão competitiva. Você pode estar enganado, diz Mari. Ela já trabalhava duro há muito tempo, mesmo sempre tendo vivido a sua sombra. Você vinha em primeiro lugar e Min-jae em segundo. Se-un manteve seu papel de melhor amiga, parabenizando ambos, mas por dentro se sentia cansada. Um dia, ela experimentou um prato de Min-jae e ficou surpresa por estar no mesmo nível que o seu. Mesmo assim, ela preferia continuar compartilhando coisas com você. Além disso, Se-un tinha complexo de inferioridade. Quando você foi embora, ela e eu costumávamos sair juntas. Enquanto bebia suco e comia carne, ela me disse que não conseguiria superar gênios como você e Min-jae. Sua autoestima estava no fundo do poço. É por isso que ela agia com tanta fúria. Ela estava enfrentando 2 gênios, mas nunca desistiu. Ela sempre quis ser a número 1, com uma ambição incrível. Depois daquela conversa, eles voltaram a ler a Bíblia. Enquanto isso, Se-un praticava na cozinha. Não era talento, era pura dedicação. Mas naquela noite, distraída, cortou-se com uma faca. Resmungou que estava muito distraída e que se sentia estranha havia 1 ano e meio. Questionava-se por que Suho havia mudado tanto. O protagonista aproveitou cada momento com Mari para aprender tudo sobre a Bíblia e avançar em direção ao seu verdadeiro objetivo, Yesel. Naquela noite, Mari tornou-se sua sensei por meio de tentativa e erro. Ela literalmente o cansou até o amanhecer. 2 dias depois, numa tarde de segunda-feira, Yesel chegou a um café. À sua frente estava o protagonista. Ela congelou, incapaz de acreditar que era ele. Ele olhou para ela e cumprimentou-a naturalmente. Estou aqui. Na noite anterior, Yesel havia conversado com Min-jae, que estava muito preocupado porque Suho havia agarrado pelo ombro com um olhar penetrante e malicioso. Pensando nisso, Yesel, sentada ao lado dele, pergunta: "Você ainda pensa naquele porquinho? Ele mudou tanto?" Min-jae responde: "O corpo dele está perfeito. Ele perdeu metade do peso, sério. Mas não se preocupe tanto com isso. Por que você está tão preocupado com ele?" "Porque você não viu o olhar que ele me lançou", responde Min-jae. "Eu, que ainda não vi o olhar magro dele, ainda acho que ele é um porquinho leal. Enfim, relaxa, acalme-se. Na segunda-feira, quando eu o encontrar, vou pressioná-lo um pouco. O caráter das pessoas nunca muda. Não importa quanto peso ele tenha perdido, sua autoestima ainda está baixa. Tenho certeza de que assim que ele me ver, vai tremer como uma galinha assustada. Manipular o Suho não é mais problema seu, agora é meu." No almoço, ela ficou olhando para ele de boca aberta. Suho diz para ela parar. "Estou tão incrível assim?" "Bem, sim, estou meio surpresa. Nunca imaginei que você mudasse tanto. Não me entenda mal, você está ótimo. Mas antes você era gordinho e fofo. Lembra da foto que te mostrei com meu ursinho de pelúcia? Você se parecia muito com ele." O protagonista responde com um sorriso travesso. É verdade. Ela não consegue entender o sorriso dele, mas sabe que ele está sendo hipócrita. "Ei, quando você estava no exército, olhei para o ursinho de pelúcia e pensei em você." "Ah, então era isso? Muito obrigado. Eu também pensei em você quando estava no exército, e isso me ajudou a me superar." "Sério? Eu fui seu apoio emocional durante a vida militar. Que legal. Foi tudo graças a você que eu nunca desisti durante aquele treinamento duro." Ela acha que o tem na palma da mão, acreditando que ele ainda ama.
Mas ele fala sério por outros motivos. Durante o treinamento, muitas vezes ele quis desistir, e o treinador vinha até ele para fazer os exercícios corretamente. Mas ele dizia que já estava no limite. O treinador gritou: "Você não era o cara da entrevista? Quer me decepcionar? Quer se decepcionar? Coloque mais força nisso!" Ele se desculpou enquanto lutava, e o comandante gritou: "Você se alistou na marinha para mudar? Você não me disse que se machucou por causa do seu peso e agora está pensando em desistir do treinamento?" Essas palavras o fizeram se recompor e se levantar, apesar da dor. Ele se lembrou do que Yesel disse, ainda mais animado, com uma postura impecável e sede de vingança, dando a Yesel um sorriso falso. Ela percebe o olhar penetrante do protagonista. Mesmo assim, ela acha que consegue mantê-lo sob controle. Como ele parecia muito arrogante naquele dia, ela quer lhe dar uma lição. Então, ela diz: "Lembre-se do que eu te disse no jardim." Sobre cumprir minha promessa. Que promessa? Aquela de te ajudar a superar sua mãe. O protagonista percebe suas intenções e sabe que, naquela época, pode ter caído nessa, já que mal a conhecia. Mas agora é diferente. Embora as memórias retornem, ele tem certeza de que não cairá novamente. Ele responde calmamente: "Eu superei isso desde que me alistei no exército." Yesel, encostado na mesa, responde: "Que pena, eu queria seu apoio de Suho." Ao ouvir isso, o protagonista se lembra de uma aula com a sensei. Disse: se uma garota está interessada em alguma coisa, é só colocar seus melões na mesa. Tudo o que você precisa fazer é ser direto e um pouco honesto. Então ele diz: se você realmente quer me apoiar, por que não saímos hoje? Na casa de Minjai, Minjai está tomando banho, preocupado com o protagonista e se algo aconteceu com Yesel. Minjai liga para ela repetidamente, mas ela não atende. Não, mano, esse navio já zarpou. O protagonista e Yesel estão lá em uma viagem astral. Que sorte! Yesel não pretende deixar isso acontecer e tenta ir embora, mas não consegue mais. Então, de repente, ele diz: "Chega!" Ela fica confusa. O protagonista se prepara para ir embora. Está frio e você não parece disposto. Yesel pensa: como assim não disposto? O que você deveria ter dito era: vamos para outro lugar. Bem, Yesel, vamos, diz o protagonista. Para onde? Para casa. Para sua ou para minha? Não me entenda mal, cada um para o seu lugar. Além disso, pegue aquelas latas. Temos que cuidar do planeta, diz ele ao sair. Não é isso que Yesel quer. Ao vê-lo se afastar, ela não quer deixar as coisas assim. Então, ela se levanta e o impede, puxando-o para um lugar mais reservado, tomando a iniciativa. Para o protagonista, é perfeito. Ele não esperava por isso tão cedo. Basicamente, a garota mais popular do campus está com ele como se não fosse nada. Conforme as coisas progridem, Yesel assume a liderança. Mas o protagonista se lembra de quando a ouviu falando mal dele atrás da porta. Então ele pensa em vingança. Olhando nos olhos dela, ele sabe que ela gosta de cozinhar churros. Com o conselho da sensei em mente, ele sabe que precisa domá-la. Ele começa a fazer pequenas coisas que Yesel não quer permitir, a menos que ela se renda completamente. Mas ele não se importa com as expressões dela, e Yesel pensa cada vez mais em ir à igreja aos domingos. Conhecendo suas preferências, Suho a conquista. Para o protagonista, ele já conseguiu. No dia seguinte, Xian corre como sempre até chegar a algum lugar. Graças a Deus por esta vista. Ela se lembra dos resultados da competição com Minjai. O time deles perdeu. Minjai venceu, o que a deixa triste. Ele quer fazê-la sofrer, até que ela se aproxima dele. Amigos? Sério? Isso é um nível de simplicidade sem igual. Mesmo assim, ela não desanima e incentiva os amigos a tentarem novamente no ano que vem. Um deles comenta: Suho estará no nosso time se você pedir. Com ele, vamos arrasar na competição. Ao ouvir isso, ela se irrita. Como assim, Suho? Está dizendo que eu não consigo derrotar o Minjai sozinha? Nunca vou jogar com ele. Com isso em mente, ela corre alegremente olhando para o sol brilhante. O que ela vê no sol é o rosto do protagonista. Tira essa cara daí, seu idiota, diz ela. Frustrada, seu coração dispara. Na aula, um professor dá instruções sobre como cortar, etc. O protagonista toma notas, enquanto Haram o observa.
O professor dá a eles um prato para prepararem em 40 minutos em duplas. O protagonista se prepara e Haran não perde a chance de pedir para ser seu parceiro. Ele concorda e eles começam a preparar o prato. Haran diz que, embora isso seja fácil para ele, ela estava praticamente sozinha há 2 anos no nível de Xian. Ele pergunta: "Você é fã de Xian? Se todos na academia adoram Minjai, eu adoro Xian." Ah, agora entendi. Enquanto isso, Yeseon está preocupada. O motivo é que, quando estava com o protagonista, Minjai ligou para ela. O protagonista percebeu e disse para ela atender sem problemas. Ela atendeu a ligação e Minjai perguntou se ela já havia tentado o protagonista. Sim, ela tentou, mas de uma forma diferente. Além disso, Minjai ficou chateado por não ter atendido imediatamente. O protagonista teve sorte, pois ainda estava na ligação. Surro estava ouvindo e Minjai também. Isso deixou Yeseon nervosa, então ela marcou seu território com Surro e deixou Minjai confuso. Quase imediatamente Minjai pergunta: "O que foi aquilo?" Ela responde: "Foi só um mosquito." "Ok, então tire uma foto e me mande." "Não consigo, joguei no vaso sanitário." "Tô um pouco cansada, então desligou." O que está acontecendo com Yeseon é inacreditável. Em casa, ela acha que não pode ver Minjai naquela noite. Além disso, ela sente que, se isso continuar, vai acabar envergonhada indo à igreja no domingo. Naquela noite, Surro foi ver sua sensei Mari para contar o que aconteceu com Yeseon. Ele estava fazendo hora extra e explicou tudo nervosamente, em detalhes. Ela disse a ele: "Nossa, você tem muita imaginação, mas aquela garota também não é normal. Foi ela quem te arrastou pra cá, certo?" "É, eu também fiquei surpreso no começo." "Posso perguntar quem ela é?" "Não posso te contar, é segredo." Tudo bem, agora eu tenho que ir." "Peraí, garoto, pra onde você vai? Você vai ficar para tornar minhas horas extras mais divertidas." "Não acho que você vai me arrastar também." "Eu não vou te arrastar, você vai me arrastar." E é assim que eles leem a Bíblia, todos pecadores. Enquanto isso, naquela noite, Minjai se encontrou com Yeseon. Que sorte! Mas sabendo o que aconteceu com Surro, ele disse que não conseguiria. Minjai desistiu. Ele também disse: "Você mudou muito. Você praticou com Surro ontem, mas não lhe ensinou nada." Ela percebe o tom das palavras, levanta-se e responde: "Pare de brincar, eu não fiz nada com Surro." "Ok, não seja assim. Eu sei que é brincadeira. Enfim, era só uma pergunta." Alguns dias depois, quando chega o fim de semana, ela vai à casa do pai. Vê o táxi todo sujo, mas não estranha. Lá dentro, encontra-o deitado, rodeado de suco, numa cena patética. Aqui descobrimos por que ele cozinha tão bem. A mãe dele era especialista, capaz de administrar um restaurante sozinha. Talvez seja por isso que ele herdou os genes dela. Mas depois que ela foi embora, ele teve que se aprimorar por conta própria, por causa das obrigações do pai. O pai o obrigava a fazer uma sopa igual à da mãe. Se o gosto não fosse o mesmo, ele o batia e jogava a sopa no chão, gritando: "Se você não fizer algo direito, vai pra rua." Isso o fazia ir de restaurante em restaurante, aprendendo a cozinhar. Os chefes estavam acostumados a vê-lo espancado. Diziam que aprender na idade dele era perigoso, mas ele os convencia de que, se não aprendesse, poderia morrer em casa por não saber fazer uma sopa de verdade. Mas como ninguém melhora da noite pro dia, o pai continuava jogando as sopas fora. Certa vez, ela o defendeu, gritando com o pai por obrigar um menino de 11 anos. O pai, totalmente destruído, reagiu um pouco. A partir daquele dia, Cien o acompanhou até em casa, preocupada com ele. Ela estava praticamente sempre com ele, abraçando-o enquanto ele chorava. Aquela foi a infância dele. Ele teve que se tornar um cozinheiro especialista para sobreviver. Finalmente, ele deixou sua última sopa com um bilhete. "Pai, nesta panela eu fiz esta sopa com todo o meu esforço. Espero que tudo corra bem para você de agora em diante." Aquele foi seu último contato com o pai. Naquela noite, ele liga para Cien exausto. "Ei, amiga, hoje terminei meu relacionamento com meu pai. Estou cansada. Por que você não vem aqui um pouco e me faz companhia? Quero te ver." Enquanto isso, Yeseon e Minjai conversam sobre uma garota famosa do grupo de Surro. O nome dela é Haran e ela tem 200 mil seguidores. Ela foi na excursão da escola. Ela é bonita e carismática. Yeseon se lembra disso anos atrás.
Havia uma garota que conseguia identificar os ingredientes de qualquer sopa apenas provando-a. Ela fazia isso com todas as sopas à sua frente, sempre respondendo corretamente. Todos acharam incrível, até Si-un, exceto Suho, que não reagiu. Depois dessa lembrança, Min-jae pergunta a Yesu por que ela está falando sobre isso. Ela diz que Haran está no time de Suho, deixando Min-jae confuso. Ele acha que seria divertido roubar isso de Suho e perguntar a Yesu antes que ele o faça. O que Min-jae não sabe é que ela está em casa guiando Suho. Ela se lembra de como ele a corrigiu e fica chateada por ele não a reconhecer, desde que se conheciam antes do exército. Então ela pede que ele a trate como se já se conhecessem. Ela também pede que ele a leve para comer algo mais tarde. Suho concorda e começa a cozinhar. Ela fica impressionada, imaginando o protagonista como seu chefe pessoal, animada para descobrir seu sabor. Logo chega onde o protagonista está, bebendo suco e iniciando a conversa. Então você deixou sua família? É, agora você é minha única família. Ao ouvir isso, Si-un toma um gole e diz: família? Cansei de você dizer isso. Passamos um ano inteiro sem nos ver e você continua dizendo que eu sou sua família. Aí você me liga e diz que sente minha falta. Estou realmente confusa. Não é bem assim. Desculpe a grosseria, mas eu queria que a gente se desse um tempo depois do que aconteceu naquela noite. Sabe? Eu sei muito bem. Passei 1 ano e meio sem notícias suas. Você não deveria ter me feito esperar tanto tempo. Eu entendo que, por causa do que Min-jae fez com você, você está cheio de vingança, mas eu não fiz nada com você. Eu sei. Pra ser sincero, há um motivo para eu não ter entrado em contato com você. Você se tornou meu primeiro amor. E mesmo que tenha sido um erro ou não, como eu poderia te esquecer? Pensei em você todos os dias. Tentei entrar em contato com você em todos os feriados. Mas quando pensei em você, também me lembrei de quando líamos a Bíblia juntos. Essa palavra a surpreende, ela se sente constrangida e os dois continuam bebendo suco em silêncio. Em breve posso entender. Já faz 1 ano e meio e eu me distanciei de você para não te perder. Em breve, se eu te dissesse para fingir que nada aconteceu, você faria? Talvez tenha sido tudo um engano. Ah, você é tão brincalhão. Você realmente acha que isso faz sentido agora? Bem, o que posso dizer? Estou um pouco decepcionado com você também, porque você nunca me disse nada. Ou o quê? Você queria que eu dissesse que quero ir à igreja todo domingo e que não fiz tanto alarde sobre esse erro como você faz agora? As pessoas começam a ouvir, mas ela continua levantando a voz. Houve momentos em que eu queria que a gente voltasse, e seria mentira se eu dissesse que só quero te ver como amiga agora. Apesar de tudo, achei mais valioso manter nossa amizade. Ele tenta agir como se nada tivesse acontecido. Ah, então era isso. E ele diz a ela, não se force a ser como antes. Como ele tinha algo no rosto, ele limpa e continua falando. Logo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se arrepende de ter feito alguma coisa comigo? Ela o chuta e se levanta irritada. Preciso ir, tenho aula cedo amanhã. Além disso, minha mãe está um pouco doente e não pode abrir o restaurante. O protagonista ri. Ah, a sogra está doente. Não é isso, responde ela casualmente. Ela só está um pouco resfriada. Que sogra! Ela o ataca e diz, você perdeu peso e ficou cego. Que sogra? Pergunta ela. E assim, eles se despedem até o dia seguinte. No dia seguinte, vemos o protagonista entrar na sala do professora. Professora, a senhora estava me procurando? Sim, entre, por favor, traga uma cadeira. Ele obedece, senta-se à sua frente e diz, professora, quanto mais penso nisso, mais engraçado parece. Qual a graça? Que a senhora não me reconheceu no primeiro dia e quase me fez greve de faltas. Ah, então é isso. Ainda não me acostumei com seu novo visual, Suho. A mudança que você fez é incrível. Bem, talvez eu tenha perdido um pouco de peso, mas não é tão surpreendente assim. Estou envergonhado. Os anos podem passar, você pode perder peso, mas meus olhos sempre verão você como naquela época. Se continuar dizendo isso, professora, vai me deixar nervoso. Afinal, sou muito seu fã. Ao ouvir isso, a professora pensa que Suho não mudou nada. A aparência dele mudou, mas ele continua o mesmo de sempre. Ela decide provocá-lo um pouco. Sabia que agora eu dou aulas de culinária? Sim, eu sei.
Ficamos sabendo que a professora cresceu muito no mundo da TV, convidando figuras populares. Seu programa ficou tão famoso que quando ela apareceu em outro, ela acabou se tornando a estrela. Antes, o protagonista era seu assistente. Depois disso, os haters começaram a deixar comentários negativos. A professora serve café para ele. Deus, a professora, diz Suho. Suho, quando você saiu, não fazia muito sentido ter o filho do chefe estrela como assistente. Acho que ficaria mais confortável se você estivesse ao meu lado novamente. Sim, eu entendo, professora. Sério? Perfeito. Só tenho uma condição. Quero cozinhar na sua casa. Só essa condição? Quantas vezes eu já fui à sua casa e cozinhei para você? Sim, é verdade. Suho lembra que ele foi à casa dela muitas vezes. Ela o usou como aspirador de pó para sobras, mas ele não reclamou. Ele comeu tudo, pois era uma honra experimentar a comida da sua professora favorita. A professora o considerava inofensivo, como Mari anos atrás. Antes, ela teria se ofendido, mas agora não se importa. Ela diz que seria estranho ele cozinhar na casa dela e que eles deveriam ir a um restaurante. Ela quer causar uma boa impressão. Por que agora e não antes? Ele pergunta. Bem, porque você se exercitou e também acho que você amadureceu. Ele percebe que a professora está agindo de forma estranha perto dele. Imagina várias situações, mas então responde. Professora, você só pode cozinhar no restaurante se eu te ajudar. Na faculdade de administração, Yesu está na aula, super concentrada. Mas na verdade, ela está pensando em Suho e em tudo o que eles fizeram. Ela se lembra daquele Minjai, numa conversa com uma amiga, contou a ela sobre sua personalidade ousada. Ela acha incrível que Suho conheça seu gosto tão bem. Naquele momento, ela recebe uma mensagem. Suho, você está na aula? Yesu, sim. Suho, o que você está fazendo? Yesu, dando um tempo. Suho, você prometeu ser honesto comigo, certo? Mostre-me que é verdade. Envie-me provas. Yesu, é melhor nos encontrarmos como da última vez. Suho, não. Se você não enviar provas, isso acabou. Ela fica brava, mas acaba obedecendo. Sem querer enviar fotos, ela faz uma chamada de vídeo. Então, eles marcam um encontro para a mesma noite. Logo depois, surgem notícias de que o programa da professora Nahia perdeu popularidade. Nahia não se preocupa. Ela liga para seu agente, que tem um plano para recuperar sua fama. Ele pergunta se ela contatou Minjai. Onde ele está? Ela pergunta. Ela responde que estava prestes a apresentá-lo à sua ex-assistente. Suho, o gordinho? Pergunta seu agente. Sim, ele está disposto a filmar. Somos profissionais em estatística. De acordo com os dados, ele recebeu muitas críticas. Escute, ele é a salvação. Prepare tudo. Haran desliga e pensa. Quero saber se ele é melhor que o Minjai. Estou animada. Logo depois da aula, Yesu vai direto para o encontro. Enquanto isso, ela recebe uma ligação do Minjai. Onde você está? Ele pergunta. Você tem planos para hoje à noite? Não, mas estou muito cansada. E se você descansar na minha casa? Não, eu quero ir para a minha. Desculpe. Bem, então não há nada a fazer. Até amanhã. Minjai, depois de desligar, percebe que algo estranho está acontecendo. Naquela noite, Yesu encontra Suho em seu encontro. Bem, podemos praticamente adivinhar o que aconteceu só de ver como eles chegaram. Yesu grita na cara do protagonista. Se eu vim até aqui, é para me evangelizar como a vagabunda que eu sou ou o quê? Então, o protagonista a deixa entrar em uma missão para realizar seu sonho, lendo a Bíblia 2 dias seguidos. Claro, isso deixa Yesu ainda mais feliz, culpando o protagonista por ser aquele que a tornou tão devotada. Assim, à medida que os dias passam lendo a Bíblia, o protagonista sente que a garota que antes parecia tão superior, que lhe dera falsas esperanças, agora está tão rebaixada que praticamente caiu a seus pés. Por outro lado, Yesu não sente vergonha alguma, pois acredita ter encontrado a pessoa que realmente a compreende por inteiro. Alguns dias depois, Suho vai à gravação do programa da professora. O empresário não consegue acreditar quando o vê. Fica surpreso que o cara que costumava ser gordo agora seja tão atraente. A professora confirma que ele é a pessoa certa para impulsionar seu programa, e o empresário concorda. Agora ele parece um ídolo.
E assim que ele entrar no programa e as pessoas perceberem que ele é o mesmo cara gordinho de 2 anos atrás, o impacto será tão grande que quebrará mais recordes do que o volume 5 do mangá de One Piece. O empresário diz a ele que será um sucesso tão grande que aparecerá nos noticiários, vídeos e outros programas. O professor adora a ideia e assim começa o show. A professora o apresenta como um cara normal, chamando a atenção por sua beleza. Mas ainda não é hora de soltar a bomba. A professora lembra que, quando era seu assistente, dificilmente o deixavam aparecer diante das câmeras por causa de sua aparência. Ele tinha que assistir a tudo de longe para não se revelar demais para a câmera. Além disso, Min-jae o havia incitado a receber haters por causa de sua aparência. Então agora ele não aguenta mais. Diante da câmera, ele diz: "Oi, lembra de mim? Sou Suo, o aluno que se apresentou para Min-jae." Ele diz isso com um sorriso sarcástico. Naquela noite, no carro de Min-jae, Yesu está assistindo a transmissão de Suo. Min-jae fica surpreso por ele ter feito aquela apresentação na frente de todos os seus haters. "Como você sabe que ele precisa fingir?" ela pergunta. "Você viu o olhar que Suo acabou de lançar? É cheio de arrogância, é horrível. Mesmo agora, ele continua rastejando na minha frente." Isso faz Min-jae cair na gargalhada. É demais, como se Suo estivesse exagerando na expressão. Mas quando ele lança um olhar penetrante, Yesu fica nervosa. Min-jae não acredita. Ele sabe que algo está acontecendo entre Yesu e Suo e não conseguirá impedir. Depois do show, eles foram ao restaurante do pai de Min-jae, a sala VIP. Lá, foram recebidos pelo talentoso chefe, pai de Min-jae. À mesa estão Suo, a professora, o gerente e uma garota misteriosa. Eles recebem comidas cada vez mais deliciosas. Todos ficam maravilhados e a professora avisa o chefe. Com um sorriso, o chefe diz que já sabia que eles estavam vindo do programa, mas não esperava que a professora conhecesse Suo. Ao ouvir isso, o gerente se pergunta: quem diabos é Suo para que até mesmo um dos chefes mais famosos o conheça? Suo se levanta, abraça o chefe e diz: "Olá, chefe, como você está?" Muito bem, muito bem. Hoje, quando te vi na TV, fiquei surpreso com o quanto você perdeu peso." Você tá ainda melhor pessoalmente. Que gentileza sua, chefe. Vejo que não mudou nada. O pai do Min-jae, o chefe, é tão famoso que muitos homens o admiram por sua sexualidade. Ele é como um Henry Cavill. Aliás, no YouTube, seu filho Min-jae tem 500 mil inscritos por ser filho dele. Mas isso não é nada comparado ao canal do chefe, que tem 2,5 milhões de inscritos. O chefe continua servindo a todos até servir o vinho em suas taças. Para ele, Surro é como um filho. Ele se aproxima e pergunta como estão os 3 mosqueteiros, Min-jae, Cien e ele. Surro responde nervoso: "Ainda somos amigos." Finalmente, o chefe o convida para sua casa. Surro diz que virá visitá-lo algum dia. Ele se despede da mesa, deixando o gerente surpreso. Ele não esperava que o chefe fosse tão gentil, mas Surro não acredita nisso. Minutos depois, todos vão embora para casa. A professora está tonta por ter bebido muito suco, então a mandam de carro. O gerente, que nunca a viu assim e com tão pouco suco, pede a Surro que a acompanhe até em casa. Junto com a garota misteriosa, eles ficam um pouco preocupados. Surro concorda, entra no carro e se despede para a próxima transmissão. Uma vez no carro, a professora menciona seu nome. Acontece que tudo era uma encenação para levar Surro até sua casa. Ela confessa imediatamente: "Tenho mais de 40 anos. Mas eu ainda sou uma mulher, e como a fé pode tudo, quero ler a Bíblia com você." O motorista do Uber olha para eles pelo retrovisor e pensa: não são uma professora e um aluno? Será que eles acham que estão em um hentai de 18 anos ou o quê? Os dois se empolgam e, ao chegarem à casa da professora, começam a ler o Santo Testamento com muita obediência, como esperado de alguém tão experiente quanto a professora, que ela usou com técnica que deixou o protagonista arrasado. E assim, eles queimaram o programa a noite toda.